Olá, tudo bem? A paz do Senhor esteja com você. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Sou o Wilson dos Santos, evangelista, e tenho aqui um assunto que poderá te interessar. Trata-se da lei e da graça. Um assunto muito envolvente, muito comentado no meio cristão. Eu gostaria de compartilhar com você este assunto que eu considero importante até para o nosso desenvolvimento espiritual, e por meio desse estudo possamos chegar ao conhecimento da verdade bíblica. Porque muito se tem comentado, mas sempre há uma dúvida no ar, uma pergunta a ser feita. Então eu estou aqui para solucionar a dúvida quanto o papel da lei e o papel da graça na vida espiritual. Então, me acompanhe nesse assunto. Vou orar e logo em seguida nós estudaremos este assunto tão importante. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por ter nos dado este conhecimento da Tua Santa Palavra. E espero que tudo que eu for falar seja para a honra e glória do Teu santo nome. E as pessoas que se envolverem neste assunto possam crescer para a honra e glória de Ti. É o que eu peço nesse momento. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Ora, existem muitas pessoas que, ao estudarem a Bíblia, defrontam-se com as leis de Deus e buscam respostas de seus líderes espirituais a respeito das leis encontradas na Bíblia. Eu devo observá-las ou não? A resposta dos líderes para tal pergunta é não. Elas foram abolidas. Hoje estamos debaixo da graça. O cristão mais ousado irá perguntar-lhe: então não é pecado roubar, matar, adulterar ou cobiçar algo do próximo? É pecado? Ele vai responder: quem praticar tais pecados não entrará no céu. Esta resposta é verdadeira. Mas se a lei foi abolida por Cristo, não existe mal nenhum em praticar tais ações, pois o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Romanos 5, versículo 13. A resposta do líder é contraditória. Por quê que eu digo que é contraditória? Não combina com as Escrituras. Talvez pelo desconhecimento desse líder em compreender o papel das leis cerimoniais, civis, leis de saúde e a lei dos 10 mandamentos. Então é preciso separar as coisas, porque senão vai ser uma tremenda confusão mesmo, porque existiam várias leis. Eles receberam essas leis para o desenvolvimento da nação. Aqueles que saíram do Egito se tornaram uma grande nação. Então, se uma nação não tem leis para governá-la, então essa nação ela vai ser uma nação desorganizada. Então, as leis é exatamente para colocar as coisas em ordem. E Deus também tem as suas leis. Deus governa o universo por meio de leis.
Isso é uma resposta ou um ensinamento, né, muito errôneo, porque se o Senhor é o rei do universo, é claro que ele tem suas leis para governá-lo. As leis dos 10 mandamentos, elas são consideradas pelos líderes da atualidade, os líderes religiosos, pastores e anciões, né, de algumas denominações, como sendo transitórios, já se cumpriram. Mas, na realidade, os 10 mandamentos não são iguais às outras leis. É preciso separá-los das outras leis que Deus entregou a Moisés. E foram escritas, né, essa lei colocada ao lado da arca, enquanto os 10 mandamentos as 2 tábuas de pedras foram colocadas dentro da arca. É chamada Arca do Concerto. E essa arca fora colocada no segundo compartimento do santuário, que é o Santíssimo. Então aí, quando a gente separa as leis, nós vamos compreender cada papel das leis que nós separamos. Agora, vamos ver o significado de cada tipo de leis encontradas na Bíblia. Encontramos leis civis, que foram orientações de Deus para proteção e para regir a nação de Israel. Êxodo 21, versículo 22. Então aí apresento-lhes algumas dessas leis, já dentro do contexto bíblico, né? Êxodo 21, 22. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando o aborto, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e segundo julgarem os juízes. Essa é uma das leis, né, considerada leis civis. Outras leis civis também nós podemos abordar nesse momento das Sagradas Escrituras. Se alguém furtar boi, né, ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido, vindo a morrer, aquele que o feriu não será culpado do sangue desse ladrão. Êxodo 22, versículo de 1 a 2. Outra lei: se alguém enganar alguma virgem e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por sua mulher. Êxodo 22, versículo 16. Nesses casos, o ladrão e o enganador de virgem teriam que pensar 2 vezes antes de cometerem tais ações. Vamos tratar sobre as leis cerimoniais neste momento. Levítico 1, de 1 a 4, né? Capítulo de 1 até o capítulo 4 falam das leis cerimoniais. As leis cerimoniais envolviam oferta de animais específicos para o ritual do santuário. Essas leis orientavam os sacerdotes no ofício sacerdotal. Todos os trabalhos realizados no santuário eram simbólicos. Todos os trabalhos tinham uma forma ilustrativa, que ilustravam um evangelho simbólico. Aliás, tudo no santuário era simbólico. Era uma forma
ilustrativa do futuro Messias. Cristo Jesus, o Salvador. A Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, unigênito, né? Para que todos o que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, exatamente as leis simbolizava o ministério do Senhor Jesus e a morte dele na cruz. Cada ritual do santuário era significativo, mas eles eram sombras daquilo que viria. Essas leis, elas tiveram seu cumprimento quando Jesus morreu na cruz. Então elas deixaram de existir. Essas leis cumpriram-se. Colossenses 2, versículo 14 a 15. Existem também as leis de saúde quanto à alimentação. Levítico 11, capítulo 11, né? Ali se encontram orientações quanto à espécie de animais considerados limpos e imundos. Animais permitidos por Deus para o consumo. Os animais considerados limpos eram o boi, ovelha, cabra, peixes de escama, né? Esses eram considerados limpos. Os considerados imundos são porco, coelho, lebre, peixes de couro, águia, milhano, avestruz, coruja, cisne e o pelicano. É claro que existem mais, mas eu estou apenas resumindo aqui. Se você for fazer ali uma pesquisa, você irá encontrá-las, né? Essas leis lá em Levítico 11. Essas leis foram dadas para a felicidade e bem-estar do ser humano. Quanto à lei moral, agora a lei dos 10 mandamentos, chamada de lei moral, ou seja, a lei do decálogo, né? Decálogo significa que tem 10 preceitos, né? Nessas duas tábuas de pedra, né? Que fora dada, que Moisés recebeu das mãos de Deus. Exatamente quanto à lei moral, ou seja, a lei dos 10 mandamentos, essa continua em vigor. Por quê? Porque essas leis são eternas. Essas leis fazem parte do governo de Deus. Não é uma lei transitória, é uma lei passageira, não. É uma lei que já vem vindo desde a fundação do mundo. Ela não foi somente dada lá no Monte Sinai. Já havia, sim, ordenanças da lei, né? Abraão guardava os mandamentos de Deus, seguia as leis do Senhor, né? E nós podemos, na pesquisa que a gente faz, a gente encontra, né, que a briga de Satanás com Deus no céu é exatamente por achar que as leis não eram necessárias para serem guardadas pelos seres santos do céu, porque eles não tinham pecado, então não precisariam dessas leis. Mas Deus sabiamente estabeleceu essas leis. Quais as leis devemos guardar e quais que não devemos guardar. As leis cerimoniais não precisamos guardar, porque essas leis, as leis cerimoniais, elas já se cumpriram, né? Porque elas representavam a Cristo, era uma sombra daquilo que Jesus ia realizar na cruz, quer dizer, do ministério de Jesus. Então o tipo aí encontrou um antítipo, está entendendo? Então aquilo que era sombra se tornou uma realidade. Jesus morreu, então não há necessidade mais de matar animais para representar o que estava acontecendo ali em Jerusalém, a morte de Jesus na cruz, o verdadeiro Messias, né? Que era profetizado pela lei e pelos profetas. Agora, quanto à lei moral, a lei dos 10 mandamentos, ela ainda continua presente nas nossas vidas. E precisamos entender a vontade de Deus para nós.
para a nossa segurança, tanto física como espiritual. Nós precisamos andar de acordo com os preceitos da lei de Deus. É um erro acreditar que nós não precisamos desses preceitos da lei de Deus. E ainda ensinar às pessoas que essas leis foram abolidas. E não foram abolidas. Porque a Bíblia, em lugar nenhum, aboliu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam. Até nas leis seculares tem porções dos 10 mandamentos. Todo o país do mundo tem porções dos 10 mandamentos nos seus códigos de leis. E os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Êxodo 20, versículo 3 a 17, e o Êxodo 31, versículo 18. É a única parte da Bíblia, veja bem, que foi escrito pelo próprio Deus. Todas as outras partes saíram por inspiração de Deus, né? Deus inspiraram homens separados para esta missão. Eles escreveram as partes da Bíblia e hoje nós temos uma Bíblia completa, questão da inspiração de Deus. Mas os 10 mandamentos não. Foi escrito pelo próprio Deus e entregue em 2 tábuas de pedra a Moisés. O apóstolo São Paulo, veja bem o que eu estou dizendo para você, o apóstolo São Paulo não desconsiderava a lei, como fazem muitos cristãos e líderes religiosos do nosso tempo. Por quê? Pelo contrário, ele sabia da sua impossibilidade de obedecer os mandamentos. É isso que o apóstolo considerava, né? O apóstolo, nos relatos de Paulo, no livro de Romanos, a gente compreende que o apóstolo tinha uma luta tremenda para vencer a sua natureza pecaminosa. E ele tinha prazer em servir a Deus e obedecer os mandamentos de Deus. E aqui, o apóstolo, ele tinha prazer em guardar a lei de Deus. Aqui ele disse, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Então o apóstolo servia a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, porque tinha outra natureza que combatia contra os mandamentos da lei de Deus. Romanos 7, 25. É preciso entendermos que Paulo não estava dizendo que a lei de Deus era pecado, como muitos dizem hoje, né? A lei do pecado, segundo Paulo, é essa natureza carnal, que guerreia contra a natureza divina. Quando você aceita Cristo, você continua tendo desejo para pecar. Só que você domina o pecado, porque o Espírito Santo, ele controla você dentro de uma atmosfera cristã, e aí o Espírito Santo trabalha o teu coração, te dá poder para vencer. Mas você precisa lutar para que isso aconteça. Então é por isso que Paulo falava que esmurrava, né, o seu corpo para não errar, né, não praticar pecados. Porque sabemos que todos nós somos pecadores. Então precisamos da graça de Deus para vencer o pecado. E ele disponibilizou essa graça para nós. É um novo começo na nossa vida. Uma porta aberta para que nós possamos cada vez deixar que Deus trabalhe em nós. Nós não podemos de maneira nenhuma, por meio da nossa força, vencer o pecado. Mas Jesus venceu por nós o pecado. E Ele nos dá poder para vencê-lo. Então, nós temos que ter a mente do apóstolo Paulo, que ele diz que a lei de Deus não é pecado. Em Romanos 7, versículo 7, e Romanos 12, versículo 12 a 17.
Aí nós vemos que o pecado não está na lei, mas em nós. O pecado está em nós. É por isso que a gente não dá conta sozinho de guardar os mandamentos de Deus. Então precisa de ajuda. E diz mais aqui o apóstolo: que diremos, pois? É a lei pecado? São duas perguntas aqui. E ele mesmo responde: de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Veja bem, onde você encontra essa palavra aí? Não cobiçarás. Lá nos 10 mandamentos, não cobiçar as coisas do teu próximo, né? No animal, o servo, a serva, nada que pertence ao seu próximo, né? Então está aqui: não cobiçarás. Assim a lei é santa, diz ele, e o mandamento santo, justo e bom. Se o mandamento é bom, por que alguns dizem que é ruim? Não é ruim, porque a Bíblia, quando eu digo que as coisas da Bíblia são ruins, então eu tenho que provar que são ruins. Mas na verdade aqui o apóstolo diz o contrário aqui: mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. Pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, quando você olha a lei de Deus, você vê que a lei de Deus está mostrando para você o pecado. O que tem que fazer é seguir os preceitos ou ignorá-los. Mas como se ele tentar seguir os preceitos, certamente, posteriormente, ele irá cair novamente na transgressão. Mas se ele é salvo em Jesus, veja bem, se ele segue as orientações de Jesus, é salvo e recebe orientações do Espírito de Deus, ele vai ter força para guardar os mandamentos. Porque a salvação, ela é dada para aqueles que querem seguir para frente, seguir em rumo à santificação e não retroceder, voltar a pecar de novo, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Então tem alguma coisa errada nesse raciocínio, nessa maneira de interpretar as Escrituras, né? O apóstolo é muito enfático em dizer, né? E ele ainda aqui, veja bem, cara, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Agora ele está mostrando a si mesmo, né? Como um exemplo. Eu sou carnal, porque todos nós somos carnais, né? Carnal, vendido sob o pecado. Porque se herdamos a natureza decaída de Adão, nós somos pecadores, né? E aqui diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Veja bem, mas o que aborreço, isso faço. Então, eu aborreço o mal, mas depois, aí eu tropeço e caio no pecado. Então, quer dizer, é uma coisa que não é porque eu queria cair no pecado, mas porque eu deslizei. Então, quer dizer, o apóstolo está dizendo isso aí, ó. Eu quero fazer o bem, eu quero seguir a lei, os 10 mandamentos, mas eu tropecei e caí por causa da carne. Mas isso não quer dizer que ele vai se entregar completamente ao pecado, tornando-se escravo do pecado, não. Ele vai vencê-lo pela fé em Jesus. É isso que Deus espera de nós. Nós temos sim condições de vencer o pecado, pelo poder de Jesus, não pela nossa própria força. A nossa maneira de agir, achar que podemos negociar com Deus. Mas olha, eu pequei, mas eu levo oferta para a igreja, eu faço caridade para pagar os erros que eu fiz. Não. Você precisa se arrepender, confessar os pecados a Deus e se arrepender. E você vai ser o quê? Absolvido desses pecados. O pecado que você cometeu anteriormente
serão cancelados, serão apagados. Isso é a graça de Deus em ação, te dando você oportunidade para começar de novo, uma vida justa diante de Deus. É uma vida considerada por Deus como inocente. Você é considerado justo diante de Deus. Quando você se arrepende, confessa os pecados e abandona esses pecados. Você não pode continuar alimentando-se do pecado novamente, porque você morreu para eles. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Aí eu aposto que a lei é boa. Como é que você... Alguns dizem que a lei é ruim, não, a lei é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 16, lá diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é o quê? A lei. Veja bem, a lei é que te mostra que você errou. E você precisa melhorar, você precisa buscar alguém em defesa sua, para você ser absolvido no tribunal de Deus. Está entendendo? Se você não se arrepender, não se interessar pela salvação em Cristo, você vai ser julgado e condenado no tribunal divino, perante a lei divina, no último dia. Você será o quê? Considerado o quê? Culpado, não inocente. Mas se você aceitar Jesus, você vai ser considerado inocente, porque os seus pecados vão ser cancelados. Né? Isso é maravilhoso, né? Saber que há uma esperança para todos nós que somos pecadores. O que é aguilhão? Você sabe o que é aguilhão? Aguilhão é uma vara, tendo numa das extremidades um ferro. Um ferro de ponta aguçada, uma ponta bem fina, né? Bem fina para o quê? Espetar o gado. Quando o gado saía fora do caminho, ele vinha com o aguilhão ali e fincava no boi, o boi tinha que se endireitar ali na fileira, né? No caso, por exemplo, do boi que estava puxando o arado, né? Tinha também um aguilhão para mantê-lo ali na direção certa. Além da canga, né? Que levava no pescoço, ainda tinha um aguilhão para ajudar o boi a se movimentar. Para a tristeza do boi, é claro, né? Porque ninguém quer ser espetado por uma vara pontiaguda, né? Ainda mais que na ponta da vara tinha um ferro ali, né? Para servir de espora, né? Para esporear o animal ali. No caso também, uma carroça, quando o boi puxava uma carroça e ele não se movimentava rapidamente, então quem tinha o aguilhão já espetava aquele animal para o animal andar mais depressa também com a carroça. E era também usado para cercar o gado. E na Bíblia também era conhecida também como aguilhada de gado, né? E assim o gado sentia a fincada do aguilhão e procurava se reunir de acordo com o seu dono. Assim é o aguilhão da morte, que é o pecado. O pecado crava na alma toda a sorte de males, levando os desobedientes a Deus à pior morte, que é a morte eterna. Efésios 5, versículo 6, né? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Volto a repetir, 1 João 3, versículo 4. Se pecou sem lei, veja bem, se alguém pecou sem lei,
sem a lei perecerão. E todos que pecarem sob a lei, debaixo da lei, pela lei serão julgados. Romanos 2, versículo 12 a 13. A lei foi promulgada, presta bem atenção, ou seja, dá a saber, torná-la publicamente conhecida, por isso que chama promulgação, né? Ela foi dada por causa de quê? Por causa do pecado. Veja bem, mesmo sabendo tudo isso, os homens substituíram, né, o mandamento da lei de Deus, o sábado pelo domingo, que é o quarto mandamento, né, de Deus, né? Está lá no Decálogo. E substituiu o domingo, o primeiro dia da semana. Segundo a tradição da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela que reforçou a guarda do domingo, por lei. Ela recebeu da tradição dos pais da Igreja, né, e passou então para a cristandade, o domingo, como dia do Senhor. E de acordo com uma lei dada por Constantino no ano 321, né, lá depois de Cristo. E assim a Igreja, ela em seus concílios, procurou cada vez mais reforçar a guarda do domingo. E hoje nós temos aí uma batalha em cima disso. Eles tentando implantar na mente das pessoas que o domingo é o dia santo, né? Porque lá no catecismo, né, católico, tem lá, guardai domingo e festa de guarda. E você não vai encontrar lá um mandamento que proíbe sobre a imagem, adoração à imagem, sobre a adoração a outros deuses, porque eles foram tirados, foram trocados ali. No lugar colocaram outros. Mas se você for lá na Bíblia, lá em Êxodo 20, versículo 3 a 17, você vai encontrá-los lá, claro como o sol ao meio-dia. Está entendendo? Está ali, visivelmente, muito claro, resumido por Deus ali. Está ali os 10 mandamentos ali, ó, né? Ninguém poderá mudá-los, porque eles estão lá, né? O que saiu da mente de Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Já pensaram? É muito forte essa palavra. Deus não muda. Se Deus fosse instável, veja bem, fosse instável como o ser humano quem iria confiar nele? Fala uma coisa hoje, amanhã ele muda. Fala só, hoje vou salvar vocês. Quando for no outro dia, fala, não vou salvar mais não. Vocês estão todos condenados. Você ia confiar nesse Deus? Claro que não. Então Deus não muda de maneira nenhuma. Quando ele falou para o povo, os filhos de Jacó, ele falou assim, olha, vocês não serão destruídos. E não foram mesmo não. Não foram destruídos. Deus deu oportunidade para eles, para eles reverem as situações que eles estavam. Vocês vão ser levados por outras nações e aí vocês vão ser afligidos por elas. Porque a bênção sobre o povo de Israel dependia da sua obediência aos preceitos divinos, às orientações de Deus para aquele povo. Por que aquele povo morreu lá no deserto, a primeira geração? Porque eles foram rebeldes aos ensinamentos de Deus. Eles transgrediam a lei de Deus diariamente, murmuravam contra Deus. Deus sempre orientando eles. Deus escreveu os 10 mandamentos e colocou lá para eles observarem os mandamentos e voltarem para Deus. Falaram assim, olha, eu aceito o plano de Deus na minha vida? Não. Eles fizeram foi um bezerro de ouro lá e para adorar o bezerro de ouro. Aí a ira de Deus veio sobre eles, né? E muitos deles foram o quê? Foram mortos por causa dessa desobediência. Mesmo Moisés intercedendo por eles lá, Deus falou assim, olha, aqueles que pecaram contra mim,
serão riscados do livro da vida e dos céus, serão riscados, tudo aquilo. Então veja bem, é muito claro na palavra de Deus que Deus tem os seus mandamentos e Ele quer que nós os observemos. Todas as promessas de Deus são para nós e elas vão se cumprir. Mas nós temos que manter na aliança com Deus e não quebrar a aliança que nós temos com Deus. Israel quebrou todas as alianças com Deus. Deus renovava a aliança com ele e eles quebravam as alianças, né? E assim eles pagavam caro por causa disso. Porque Deus era mau? Não. Eles mesmo que escolhiam seguir o caminho do mal. E eles então, todo mal tem suas consequências. Quando a pessoa transgride a lei, ele é punido por isso. Porque a transgressão da lei leva à morte, né? Então, aí Deus deixa bem claro aí para as pessoas entenderem. Outra coisa, Deus é muito amoroso, deu oportunidade para aquele povo, para abandonar, arrepender e abandonar transgressões aos preceitos de sua santa lei. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, olha aí, não adulterarás, não está escrito isso. Em Êxodo 20, meu querido, em Êxodo 20, está lá. Não adulterarás, né? Também ordenou, não matarás, está lá também. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2, versículo 10 a 12. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. É uma questão de amor. A pessoa vai guardar os mandamentos de Deus é por amor, não por obrigação. Eu sou obrigado a guardá-los, não. Você precisa se decidir a obedecer a Deus. É um ato de amor, é um ato de gratidão àquele que morreu para salvar você na cruz do Calvário, né? Morreu na cruz para salvá-lo, salvar a mim e a você. O mundo religioso, com exceção de alguns, é claro, né? Vem pisando na lei de Deus. Isso é muito triste. Vem pisando na lei de Deus. E tentando justificar tal procedimento, dizendo que não mata, não rouba e não adultera. Guarda o domingo católico e diz, estamos bem, pois comemoramos a ressurreição de Cristo, mesmo que ele não mandou guardá-lo. Nós o guardamos de acordo com a nossa consciência. A consciência aqui está acima da palavra de Deus, né? Aquilo que a consciência mandar eu fazer, eu faço. Isso é um erro tremendo, né? E assim guardamos todos os 10 mandamentos. Eu tiro o sábado e coloco o domingo no lugar do sábado. Mas Deus não mandou você fazer isso. Você está fazendo de sua conta, né? Não é correto fazer isso, né? E assim guardamos todos os 10 mandamentos. Essa afirmação é verdadeira? Claro que não, de maneira nenhuma. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. É a Bíblia que está falando isso. Lá em 1 João, né? Capítulo 2, versículo 3, é mentiroso. E o ensino da guarda do domingo, como dia santo, é uma grande mentira. Jamais o domingo irá tampar a ruptura, veja bem, a ruptura feita na lei de Deus, pelo homem do pecado. Daniel capítulo 7, versículo 25. E proferirá as palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Essa foi a religião que se apostatou da verdade,
que realizou por lei, criada por eles mesmos, a mudança na lei de Deus, para seguir uma tradição do passado, de muitos pais da igreja que comemorava a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Eles deram início à apostasia lá no passado, abrindo a porta para a idolatria, para a entrada do homem do pecado, do papado. Então veja bem aqui, ó, o erro de seguir orientações de pessoas desviadas da verdade. Muitos que defendem a lei mudada afirmam que é pesada. E a lei é pesada demais, não consigo, é uma carga bruta, não consigo carregar. Mas isso não é verdadeiro, veja bem. A Bíblia mesmo diz que não aqui, ó. Será que é pesado assim guardar os mandamentos de Deus? Veja bem aqui. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então a lei de Deus é um prazer, não é um fardo, não é uma coisa pesada, né? E na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 1 e 2. Guardar a lei não é um favor que você presta a Deus. É um benefício para você mesmo. De tudo que se tem ouvido, presta atenção, o fim qual é o fim? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. E ainda digo mais, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha bem, acabei de dizer que é pesado, ele está mentindo completamente. Aqui diz que não são pesados, porque todo que é nascido de Deus, tem que nascer de Deus. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. E ainda diz mais aqui, esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Ora, a nossa fé. Fé em quem? Em Cristo. 1 João 5, 3 a 4. Veja bem, o que a Bíblia está ensinando para você, para mim e para você nesse momento. A fé não isenta ninguém de observar os mandamentos de Deus, pois a fé e a lei andam de mãos dadas. Está entendendo? Assim, mão junta ou assim mesmo. A lei aponta para Jesus, te conduz a Cristo. E essa lei vai permanecer até no final. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui ele está falando agora dos mandamentos criados pela igreja, lá, X, Y, né? Criados pelos líderes religiosos, pastores, anciões, papas, sacerdotes, não. Ele está falando que guarda os mandamentos de Deus e a lei e a fé está junto aqui, ó. Está unida isso aqui. E a fé em quem? Em Jesus. Aqui guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Exatamente pela obediência aos mandamentos de Deus que serão perseguidos o povo de Deus no final. Né? Satanás incentivará o ódio contra todos os adoradores de Deus. Lá Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher que é a igreja de Deus, né? E foi fazer guerra ao remanescente. Muitos da igreja, aqueles que professam seguir a Cristo, certamente vão adorar a besta. Então, mas o restante aqui, aqueles que foram fiéis até o fim, Satanás não vai ficar satisfeito, mas ainda existe um restante aí que está atrapalhando a nossa obra, né? Atrapalhando a nossa. Vai falar assim, olha, nós vamos ficar de olho
desse resto de pessoas, nesse restante que sobraram. Então aí, ó, aqui diz, foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ele sempre fez guerra aos remanescentes. No passado, aqueles que eram verdadeiros adoradores de Deus, eles tinham que esconder nas cavernas, alguns eram mortos, né, lançados para serem devorados pelos leões. Mas salvação é um presente de Deus e está disponibilizada a todos os que quiserem. Isto é graça. Graça é isso aí. Nós não a merecemos. Ninguém pode comprá-la, porque não há dinheiro que possa pagar a graça maravilhosa de Deus. Ela tem um valor incalculável. Custou o que é de mais caro para Deus. Ele doou o seu único filho por nós, né? Então, a graça é isso aí. A graça foi estendida desde quando o homem pecou. Deus abriu a porta da esperança novamente para o casal que transgrediu a lei de Deus, as ordens dadas por Deus, né? Que era não comer o fruto ali proibido. Eles fizeram, mas Deus resolveu poupá-los naquele momento. A graça foi estendida a eles, ainda foi prometido a eles o Messias para eles ali no Éden, né? Lá em Gênesis 3, verso 15. Então veja bem, a graça de Deus, ela não começou no Novo Testamento, todas as pessoas do passado foram salvas pela graça de Deus. O santuário, mesmo aqueles que viveram sob o regime da lei, sob o regime das leis cerimoniais, da morte de animais, a salvação era por meio de Deus, não era por meio do animal. O animal não salva ninguém, e nem os rituais realizados ali eram satisfatórios para salvar alguém. Aquilo é apenas simbólico, é uma forma de impressionar as pessoas quanto quanto é horrível o pecado. Então é uma maneira de mostrar ao ser humano que ele é pecador e a lei o condena à morte. Mas Jesus veio para absolvê-lo dessa morte, para morrer em seu lugar, para satisfazer a lei de Deus. E agora você volta a desobedecer a lei de Deus, cometendo pecado, pois Jesus veio para salvar você do pecado, você volta, e eu, por exemplo, eu vou voltar a pecar de novo, pois se pecar de livre e espontânea vontade, pois se Jesus me deu essa oportunidade, que é a graça, de ser salvo por meio dele, eu agora tenho que procurar seguir o caminho certo. Não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. A guarda dos mandamentos de Deus é a obediência a Deus. Você guarda porque você já foi salvo, seus pecados foram cancelados. Você é considerado justo diante da lei. Para a lei você está isento de falta, você não tem nada. Nada vai te condenar pela lei. Mas se você começar a pecar de novo, aí a lei vai te julgar você. Você vai ser culpado pela lei. Nós não fomos salvos para desobedecer a lei de Deus, mas para obedecê-la. Esta é a expressão de nosso amor e gratidão para com Ele, para com Cristo, né? Sem a graça de Cristo, é impossível dar um passo em obediência à lei de Deus. Ele fala no livro que ela escreveu, né? A graça é a fonte da salvação. Romanos 3, 24. O sangue de Cristo é o meio. Romanos 5, 9. A fé é o método. Romanos 5, 1. As obras são os frutos, são as evidências. Ninguém que é cristão vai praticar o mal, é claro que não. Ele vai praticar o bem, ele vai ajudar os necessitados, vai procurar, dentro da sua, claro, capacidade de fazê-lo, né? Você vai fazer aquilo que Deus pede para você fazer. Isso é obras, né? As obras também andam de mão dadas com a fé. Ela não é divorciada da fé. Mas a tentativa de produzir obra para ser salvo, aí já é um erro, né? Nós fazemos todas as coisas que a Bíblia manda como gratidão,
porque Jesus fez muito mais do que nós, né? E nós nem merecemos a salvação, mas Deus tão bondosamente concede essa graça para nós, né? Ele ainda promete mais. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Quem poderá questionar isso aí? Deus vai escrever a lei no coração de todos os seus servos. Qual a lei que Deus vai escrever no teu e no meu coração? É as leis que ele escreveu com o seu próprio dedo, lá no Monte Sinai, né? Ele escreveu para o povo de Israel. A lei de Deus é perfeita, não precisa de mudanças. Nós sim. O nosso coração precisa ser mudado. Não é a lei de Deus que precisa ser mudada, é o nosso coração. A nossa maneira de pensar corretamente, pensar de acordo com o que Deus espera de nós. Isso é que Deus quer fazer em nós, né? Uma mudança completa, né? Então a lei de Deus é para isso. É para nos mostrar, ó, esse caminho que você está seguindo é errado. Você quer matar os outros? Não faça isso, está errado. Você quer roubar? Não rouba, porque está errado. Você está cobiçando as coisas do próximo? Não faça isso, que está errado. É os preceitos da lei de Deus. Então, essa lei não pode ser mudada. Imagina um país que fala assim, hoje eu vou anular todas as leis. Alguém, ó, mas fulano matou ali. Ah, mas não tem mais lei, acabou. Aí pronto, aí vai virar uma desordem tremenda. Imagine, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, onde vai haver justiça. Como é que pode haver justiça sem as leis de Deus? Sem leis justas, para que essa justiça seja concretizada? Não tem como. Então Deus, como soberano rei do universo, ele tem suas leis. E essas leis são obedecidas, né? Pela natureza. A própria natureza obedece à voz de Deus. Até os animais obedecem à voz de Deus. Lá na arca eles entraram organizadamente na arca. Deus mandou e eles foram organizados. E os homens não entraram. Muitos não entraram. Ou foram ouvir a mensagem do dilúvio e ficaram de fora. Duvidaram do pregador da justiça, que era Noé. Então eles morreram no dilúvio, porque duvidaram de Deus, né? Não seguiram as orientações de Deus. É o que acontece hoje. As pessoas criam opiniões próprias e não seguem aquilo que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor. Não é assim não. Mas o guia seguro é a palavra de Deus. Então, se você seguir a Bíblia, você não vai errar o caminho, de maneira nenhuma. É claro que existem pessoas bem intencionadas que procuram examinar esses textos antigos, no grego, no hebraico, e procura adquirir mais conhecimento, mais base para explicar um determinado assunto e poderá explicá-lo até melhor ali. Isso não estou dizendo que a pessoa não deve aprofundar mais. É claro que todos nós precisamos buscar mais conhecimento. É isso que eu digo para você também, buscar mais conhecimento da palavra de Deus. Você deseja viver ao lado de Deus por toda a eternidade? Se você quer viver ao lado de Deus por toda a eternidade, você vai precisar reconsiderar sua vida com Deus. Você vai precisar, então, fazer um concerto com Deus. Buscar orientações do Espírito Santo, examinando a palavra de Deus, assim diz o Senhor, e buscar obedecer à lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus. No mundo de paz, onde não haverá guerra pelo poder, nem doença, nem diferença de classes sociais, onde não haverá ladrões nem mortes, como o mundo que Deus quer criar, um governo justo, é claro que as leis de Deus não podem ser transgredidas. A lei de Deus tem que começar a ser guardada aqui. Se você começa a guardar a lei aqui, então, as leis de Deus, os mandamentos da lei de Deus, você estará, então, o quê? Preparado por Cristo para subir, para morar na nova terra. Porque ali você vai respeitar o seu desejo
é respeitar os mandamentos de Deus. Então, porque você foi salvo em Jesus, mas você quer obedecer às leis do governo de Deus. Você não quer ser um rebelde lá, um camarada lá, revoltado contra Deus lá, porque não concordou com as leis de Deus, não. Por isso que o Espírito Santo prepara o coração das pessoas, é aqui, a mente das pessoas, para estarem preparados para o futuro, para a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ficarão de fora do seu reino aquelas pessoas que são contra os mandamentos da lei de Deus. Pessoas que são contra Deus, que seguem tradição humana, seguem mandamentos de homens desviados da verdade, eles ficarão de fora. Porque não se entregaram à verdade de Deus. Não amaram a verdade de Deus para serem salvos, de maneira nenhuma. Mas seguiram a injustiça, seguiram o erro. Então, esse erro vai conduzi-los à morte. Vai conduzi-los à morte, porque não aceitaram o assim diz o Senhor. As pessoas rebeldes que se rebelaram contra a vontade de Deus, eles tiveram a graça disponibilizada, né? A graça salvadora, mas preferiram seguir pelos seus próprios caminhos e entendimentos, né? Espero que você tenha entendido a mensagem e está preparado para dizer não à corrupção religiosa de nosso tempo. Se você ama Jesus, você vai guardar os mandamentos de Jesus, né? Que é o mesmo mandamento do Pai. Se você deseja conhecer mais sobre a palavra de Deus, se você deseja aprender mais, então é uma opção para você. Você buscar cursos gratuitos, né, literaturas, então vá lá e telefone. E esses materiais serão entregues na sua casa, por eles lá, que vão enviar para você. Ou vão disponibilizar mesmo, via online mesmo. Isso aí eles vão ter a maneira de trabalhar, né? E vão ajudá-lo muito na vida espiritual. Peço a você, não se esqueça de inscrever-se no canal e de clicar no joinha. Precisamos avançar mais. E a sua cooperação é muito importante. Porque se você não inscrever no canal, o YouTube não reconhece que o canal é tão relevante. Tem a grande importância sim. E se você não clicar no joinha, é considerado um canal fraco pelo YouTube. Então, eu quero que esse canal seja forte pelo poder de Deus. Não pelas minhas próprias forças, é claro, para engrandecer a minha pessoa, não. Para que o Evangelho de Cristo possa alcançar outras pessoas que precisam dessas verdades da palavra de Deus, né? Eu tenho outros vídeos também no canal e espero que você assista, né, esses outros vídeos. Clica ali também neles, inscreva lá se você não é inscrito, né? E clica lá no gostei também, para que esses vídeos possam crescer também mais também. Assine o sininho para receber notificações, né? E eu agradeço a você. Muito obrigado e espero você em breve, se Deus quiser. Até lá.